Tá gravando, né? Eu vou me colocar para falar também, por favor, tá? Bom, só eu estou me propondo a fazer umas observações, porque estamos aqui para resolver um problema e não para criar outro, tá certo? Então, e como eu participei disso, de certa forma, porque fui contratado pela Associação dos Moradores Vítimas de Enchente para fazer um estudo, eu preciso dizer o que eu fiz, quais as conclusões que eu tirei e o que eu estou vendo dessa exposição do DAE com relação a esse novo trabalho. É fundamental, porque senão nós começamos a nos perder e a gente não sabe bem onde vai parar com isso. Eu queria dizer o seguinte, que eu fui contratado pela Associação dos Moradores Vítimas da Enchente, não lembro exatamente, uns 2, 3 meses atrás, para analisar essa problemática exatamente que foi analisada nesse estudo aqui. Estava os 2009, 10 e 10, 11 enchentes extremamente graves, criaram uma série de problemas e queria saber por quê, como e quando. Então eu diria o seguinte, existe uma diferença muito grande, isso é importante observar. Eu fiz esse meu estudo com base na vistoria que eu fiz na cidade durante um dia, onde eu fui lá, verifiquei, examinei todos os problemas, eu mais ou menos conhecia o sistema Cantareira, não conhecia lá embaixo, mas consegui uma série de subsídios, naveguei o rio em quase toda a sua extensão, verifiquei todos esses aspectos, consegui uma série de subsídios, inclusive a planta cartográfica do Estado foi fundamental para me dar, porque aí o problema topográfico é fundamental. Se eu não tivesse as topografias, não teria chegado a conclusão nenhuma, porque escoamento livre é topografia, então foi fundamental. Tive o trabalho que a prefeitura encomendou do Jean Santi, que também esse fez um estudo mais aprofundado, avaliou vazões e tudo que eu não tinha feito, porque eu fiz isso num dia. Então tudo isso serviu de subsídio para mim analisar o problema que me pediram para fazer. E eu dizia o seguinte, eu já disse outra vez, mas vou dizer novamente. Com uma análise dessa, por um problema dessa, eu poderia, como profissional, ter chegado a duas situações. Ou eu chegaria a dizer, bom, o problema é um pouco mais complexo e eu não posso chegar a uma conclusão com base nessa vistoria. Eu preciso fazer estudos complementares, etc., para poder chegar a conclusões desse tipo. Entretanto, dada a situação que eu pude analisar e com os elementos que eu pude avaliar profissionalmente, eu achei que poderia chegar a uma conclusão apenas com a vistoria de um dia só. Evidentemente que os números e elementos com que eu cheguei não são precisos. São coisas dentro do tamanho do problema. Não se compara ao próprio estudo pelo Jean Santi e muito mais agora com o estudo feito pelo DAE. Tudo isso. Então, existe essa diferença fundamental. Mas as minhas conclusões que eu tirei com relação a isso, eu vou dizer a vocês novamente agora, na minha opinião, são suficientes em função dos dados do problema, porque para mim ficou muito caracterizada essa situação. Então eu tive capacidade para chegar a essa conclusão. Eu diria inicialmente o seguinte, que é uma parte bastante interessante dessa exposição que vocês têm agora. O estudo que foi feito pelo DAE, ele analisou o problema das enchentes num trecho que está entre a barragem da PCH e o resto da bacia. E analisou todos os problemas do sistema Cantareira, tudo isso, a situação da cidade, etc. e tal. E eu diria que, evidentemente, a menos de alguns números que possam não ser muito adequados, mas a conclusão que esse estudo que eu vi agora chegou é o seguinte, que é a mesma conclusão que eu cheguei. Então a conclusão que eu cheguei é igualzinha à conclusão que eu cheguei. Isso, de certa forma, soma. Soma porque nós estamos de acordo com o que está se fazendo. E esse estudo que foi feito até agora, ele chegou à seguinte conclusão. Nas condições atuais, onde nós temos toda essa situação de Cantareira, cidade e o PCH, a enchente da cidade é absolutamente inevitável. É o que chegou à conclusão esse estudo e a conclusão que eu também cheguei. Se ela é inevitável,
na minha opinião, foi por causa que o nível do vertedor, da barragem, tem uma influência daí para cima, porque é um conduto livre. E cheguei a essa conclusão hidraulicamente também. Por quê? Me vali também dos dados levantados pelo Giansante, e que ele observou, ele disse que eu não estava lá, mas no dia da enchente, ele conta no relatório dele, que ele passou de barquinho e verificou que a velocidade da água no reservatório, logo a montante, até a estrada do Fernão Dias, a velocidade era 0. E dali para frente, ele fala até impropriamente, de que a velocidade elevada de 0,5 metro cúbico por segundo. Para 0,5 metro cúbico por segundo não é velocidade elevada. É uma velocidade extremamente pequena. Extremamente pequena. Então é evidente que ele fala que a velocidade era 0 no reservatório, mas não era 0, porque se ela fosse 0, não estaria escoando pelo reservatório. Se ela estivesse escoando, ela é pequena, porém é diferente de 0. Existia um escoamento. E, como daí para frente, uma vazão de 0,5 metros por segundo, muito pequena,